vontade de Deus, irmãos, é transparecer o céu para nós, irmãos, clarear o céu para nós, irmãos. Mas para isso, irmãos, nós precisamos chegar mais próximo de Deus. Louvado seja o teu santo nome. Mas infelizmente muitas vezes nós vamos nos afastando de Deus. Tal como Adão ali, que quando lá no jardim ele tinha aquela proximidade de Deus, contemplava Deus face a face, tinha contato com Ele toda a tarde, aquele culto vespertino, ele tinha aquele devocional toda a tarde com o Senhor, mas um dia que ele pecou contra Deus, seu coração fechou, entristeceu e ele fugiu da presença do Senhor. Para onde Deus foi, irmãos? Para onde Deus foi? Deus não foi para lugar nenhum, ele estava lá no mesmo lugar de sempre. Ele estava lá no mesmo lugar de sempre. E quando foi procurar Adão, o Adão estava distante da face do Senhor. Por quê, irmãos? Porque o pecado é que faz separação entre você e Deus. Mas Deus continua aí. Deus continua lá, Deus continua aqui, Deus continua se manifestando, Deus continua estendendo a sua mão, Deus continua querendo se revelar. E o apóstolo Tiago fala assim: aproxime-se, chegue mais a Deus. Quanto mais você chegar a Deus, mais Ele chegará a vós. É um convite que resulta numa resposta divina. Quanto mais você vai dando um passo para lá, Deus dá um passo mais para cá. Oh, irmãos, e quando você estiver bem próximo de Deus, você vai sentir o abraço do Espírito Santo dentro da tua alma. Não há nada que vai abater o teu coração, não há nada que vai trazer essa angústia, essa falta de serenidade, porque o Espírito de Deus vai envolver a tua alma, vai trazer a plenitude do céu para dentro do teu coração, porque a presença de Deus, irmãos, ela afasta a tristeza, a presença de Deus afasta a angústia, a presença de Deus afasta a desilusão, a presença de Deus afasta a decepção, a presença de Deus traz a glória de Deus para dentro das nossas vidas. A presença de Deus traz despertamento, a presença de Deus traz avivamento. Então procure chegar-se a Deus. O que você pode fazer para chegar a Deus? Faça o que você pode fazer. E o apóstolo Tiago aqui, o pastor Tiago, que essa aqui é uma carta pastoral. Então nós podemos chamar o apóstolo aqui de pastor Tiago. Ele vai dar algumas dicas para você aproximar de Deus. Como que eu posso, pastor, aproximar de Deus? Então, me dá uma dica. Ele vai dar uma dica aqui, ó, versículo número 8, ele fala assim: olha, primeira coisa, limpa as mãos. Limpa as mãos. Essas mãos que ele está dizendo se refere à necessidade de abandonar o pecado, as ações pecaminosas que mancham a tua conduta espiritual. Irmãos, se você quer que Deus se aproxime de você, e a palavra de Deus diz que Deus é santo, Deus é santo, Deus é puro em todas as suas ações. Os anjos dos céus adoram a Deus e dizem continuadamente: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. E como eu posso me aproximar de Deus todo cheio de pecado, ferindo e manchando a santidade de Deus? Então o apóstolo Tiago vai nos instruir, vai nos dar uma dica: limpa as mãos, vós pecadores. Abandona as práticas pecaminosas, abandona as ações que te afastam, que repelem a presença de Deus da sua presença. Glória. Vá buscando caminhos de santidade, vá buscando formas de sair de perto daqueles que te induzem ao pecado. O salmista, no Salmo de número 1, ele vai deixar uma dica e vai ser bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem anda nas rodas dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. É uma forma de abandonar o pecado. É o que, irmãos? Primeiramente, meditar na palavra de Deus e não andar com aqueles que vivem na prática do pecado, porque aqueles que vivem na prática do pecado certamente vão induzir você ao pecado, e você vai manchando as suas mãos, vai sujando o teu corpo, e fatalmente
Mas chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E uma forma de chegar a Deus é limpando as mãos. Senhor, afasta de mim ações pecaminosas, atos que vão manchar a minha reputação espiritual, porque eu preciso estar bem conectado contigo, Senhor. Existe aí no versículo de número 8, o apóstolo Tiago está dando mais uma dica de como se aproximar de Deus. Você de ânimo dobre, purificai o coração. O que é ânimo dobre, irmãos? É aquela pessoa que é de duas caras, pessoa que tem dois jeitos diferentes de ser. Uma pessoa que é uma coisa ali e a outra coisa é cá. Pessoas de caráter indefinido, ou se não é caráter indefinido, é de caráter nefasto, aquele caráter mal visto. Pessoas que não têm comprometimento com a sua palavra, com a palavra que fala, a própria palavra, né? Pessoas que não têm comprometimento com a própria palavra. Existe uma diferença entre caráter e comportamento. O caráter é a nossa identidade social. É como as pessoas nos veem, o que nós somos, aonde nós estamos sendo vistos e onde nós não estamos sendo vistos. É o conjunto de princípios que regem a nossa vida. Se nós não somos pessoas que temos comprometimento com aquilo que nós defendemos, tem pessoas que aqui dentro da igreja, eles aqui estão falando contra algum ato pecaminoso, aqui estão denunciando o pecado, mas quando saem daqui de dentro para fora, ele é autor do mesmo pecado que ele está denunciando aqui dentro da igreja. A conduta é completamente diferente. E olha que eu não estou falando de comportamentos. O que eu não faço de comportamento? Comportamento, às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou assim, que aonde que eu sou desse jeito. Mas é claro que existe um comportamento social. Por exemplo, eu agora estou aqui diante de vocês de terno e gravata. Perfeito? Isso aqui é uma roupa social. Eu também velhinho, né? Esse terno aqui, bom para poder tomar como exemplo, não é? Enxerga ele como se fosse novinho. Esse terno aqui eu tirei, eu vi uma foto dele que eu tirei lá. Que dia que era aquela foto lá dele? Acho que 2012 parece. Eita glória. 2012. Já tinha comprado esse terno. Ele é bom, né? Porque está rendendo. Enfim. Mas irmãos, imaginem que eu estou aqui com um terno, uma roupa social fina. Eu vou usar essa roupa social, esse terno, essa gravata, lá no serviço que eu estava fazendo hoje, que eu estava lá limpando meu terreiro, aparando as gramas. O que vocês acham? Hã? É claro que eu não posso vestir a mesma roupa que eu uso aqui, no ambiente social, lá no ambiente que eu estou em outra situação. Isso é comportamento. Eu estou querendo falar sobre comportamento. É claro que o pastor Isaac aqui, diante da igreja, ele vai ter um palavreado diferente do que o palavreado que eu tenho lá dentro da minha casa com a minha esposa. Coisas que eu converso com ela lá, na intimidade com ela, eu não posso nem referir aqui nesse microfone aqui. Não posso nem me referir, porque lá é meu ambiente de intimidade. Lá é meu ambiente, lá que eu posso tirar algumas das minhas armaduras e ficar mais tranquilo. Mas dentro do ambiente social eu preciso medir as palavras aqui, o qual vai sair da minha boca. Eu preciso, porque aqui poderá sair palavras aqui das quais eu converso com ela, que aqui diante de vocês seriam ofensas. Vocês considerariam ofensas. Então eu preciso vigiar. Isso é questão de comportamento. Mas lá na minha casa, dentro da minha intimidade, irmãos, os princípios que eu defendo aqui, eu defendo lá. O Isaac verdadeiro que eu sou aqui, eu sou lá. Se eu me comprometo com a verdade aqui, eu me comprometo lá, juntamente com ela, na minha intimidade com ela. Isso é caráter. Agora, comportamentos podem diferir em determinados lugares. Eu aqui, por exemplo, dentro dessa congregação, eu tenho liberdade para pregar a palavra de Deus. Lá no meu serviço, por exemplo, eu não tenho liberdade para pregar. Quando às vezes eu ganho uma oportunidade lá para poder falar alguma coisa rápido, porque às vezes a gente tem reuniões no início
início dos turnos, aí a gente faz aquela oração rápida, uma rápida palavra. Ô pastor Isaac, dá uma palavra para nós. Eu não posso falar a mesma palavra que eu falo para a igreja assembleiana, porque lá tem católico, lá tem umbandista, lá tem batista, tem quadrangular, tem quem não é nada, tem ateu, tem tudo quanto há. Então você não pode falar da mesma maneira que eu falo para a igreja Assembleia de Deus. O evangelho é o mesmo, mas a forma de expressar é outra. A forma de expressar é outra. Isso é questão de comportamento social. Agora, estando aqui ou estando lá, os princípios a quais eu defendo é o mesmo, esse caráter. E a Bíblia ensina aqui o seguinte: vocês que têm esse caráter duplo, ora, você está lá no meio lá do futebol, é palavrão, é xingamento, é não sei o que. Você está lá na sua casa, sai palavrão, sai xingamento, sai não sei o que. Aí na igreja, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, não sei o que lá e tal. Isso é desvio de caráter. Desvio de caráter. E a Bíblia fala aqui, olha aqui, vocês são de duplo ânimo, vocês têm um caráter dividido, vocês têm a mente dividida. Isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso é engano. Precisam ter um foco sincero em Deus, exclusivo em Deus. A devoção tem que ser sincera diante do Senhor. É o que a palavra está dizendo aqui. Se você quer que a sua oração seja respondida, existe essa condição de ser sincero no seu comportamento. Você não pode ser lá no meio, não sei de onde, você tiver lá uma certa pessoa, do lado de cá outra pessoa, e ter dupla personalidade, né? Às vezes tem uns que até ter uma terceira personalidade, consegue ter até mais cara do que duas. O normal é alguns ter duas, tem gente que tem 3 ou 4 que você nem reconhece. Tem gente que você nem reconhece determinadas pessoas. Tem pessoas as quais convivem com a gente, falam que é crente. Na hora que eles falam assim, não, você é crente, logo conviveu com a gente tanto tempo. O quê? Verdade? Nada indicava isso. Não, mas eu sou lá da igreja tal, não sei o que, inclusive até sou não sei o que lá na igreja lá. Ó, que joia. Ó, a palavra do Senhor fala assim: vocês de ânimo dobre, purifiquem o coração. Ô irmãos, vocês que estão aqui, irmãos, vocês que estão me ouvindo aí, ou que ouvirão através da internet de algum dia, algum momento, se você tem essa mentalidade dividida, essa hipocrisia, essas duas caras, em nome de Jesus Cristo, purifique o coração, é o que a palavra do Senhor fala aí, ó. Limpa isso, antes que seja tarde, antes que já não dê mais tempo, aí você não precisa mudar mais, porque aí já vai ser tarde demais. Em nome de Jesus Cristo. No versículo de número 9, o apóstolo vai dizer assim: olha, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Sentir as vossas misérias. O que é sentir? É ter sensibilidade para entender quem você é. Abandonar a soberba, abandonar esse coração altivo, de achar que é alguma coisa, que está podendo. Irmãos, tudo que podemos, e se podemos alguma coisa, é como o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu posso todas as coisas, mas é naquele que me fortalece. Nem em mim não, irmãos. Se posso alguma coisa, é porque Deus faz por nós. Quem somos nós, irmãos? Quem sou eu para poder bater no peito e dizer eu sou? Porque não somos nada. Se a mão do Senhor se retirar de cima de nós, se a graça de Deus se retirar de cima de nós, irmão, nós estamos fulminados. Nós não somos nada. Aí a palavra do Senhor fala que sentir as vossas misérias. Dá uma olhadinha para dentro de você, olha para as suas limitações, olha para os seus pecados, lamenta os seus pecados, chora os seus pecados. Isso é uma exaltação a um arrependimento profundo, um arrependimento, um quebrantamento profundo. O salmista Davi, o salmo de número 139, ele vai fazer aquela oração no salmo 139, ele fala: Senhor, sonda-me, ó Deus, e me conheces, tu sabes tudo sobre mim.
Não há nada que eu consiga esconder da tua presença, pois o Senhor já me conhece antes de eu ter nascido. Foi o Senhor que me teceu dentro da barriga da minha mãe, os ossos, quando estava sendo formado. Foi o Senhor que deu forma a esse osso, depois deu forma ao corpo. O que é que dá para esconder de ti, Senhor? Então sondas e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da retidão. Mas uma coisa ainda mais eu te peço, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. É importante, irmãos, olha aqui que o apóstolo Tiago está dizendo: sinta as vossas misérias, lamenta os vossos pecados, chore por causa dos vossos pecados e converta o vosso riso em tristeza. Meu Deus. Há quem está rindo por aí afora nesse momento, rindo um do outro, achando que é melhor do que o outro, achando que está por cima da casca grossa, que está nadando na crista da onda. Mas aqui o apóstolo vai dizer: melhor é você transformar esse riso em choro, essa alegria em tristeza. Parece uma coisa antagônica, contraditória, mas Jesus também falou isso. Em Lucas capítulo de número 7, o Senhor vai dizer assim: olha, bem-aventurado é aquele que agora está chorando, porque depois vão rir. Bem-aventurado é aqueles que agora sofrem, porque depois gozarão de paz. Mas ai daqueles que agora estão rindo, porque haverão de chorar e lamentar. É muito triste não ver pessoas hoje que riem, que zombam do Evangelho, que desfazem do Evangelho, que escarneceram o nome do Senhor, que profanam o nome de Deus, profanam a casa de Deus, profanam a palavra de Deus, blasfemam contra a verdade, riem contra a verdade, porque daqui a pouco irão chorar. Mas nós, irmãos, se queremos receber alguma coisa da parte de Deus, se quisermos ter a condição de oração respondida, a palavra do Senhor fala assim: lamenta as vossas misérias, lamenta, chora, converta-se, tenha um coração quebrantado diante do Senhor. E completando diz assim: humilhai-vos perante o Senhor. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Há algumas pessoas que dizem assim: os humilhados serão Confere aqui ou não? O versículo 10, confere com o versículo 10 ou não? Sim ou não? Sim. Diz que os humilhados serão exaltados. É o que fala aqui, versículo 10? Sim? Errado. Aqui não fala que os humilhados serão exaltados, não. Aqui fala assim: humilhai-vos a si mesmo. É para você se humilhar, não é para alguém te humilhar. Que algumas pessoas estão andando por aí, estão sendo humilhadas, mas a humilhação delas é merecida, porque estão intrometendo em coisas que não deviam, estão entrando em assunto que não faz parte da sua alçada. Inclusive o apóstolo Pedro, no capítulo 4, ele fala assim: ó, que ninguém de vós padeça sendo homicida, sendo ladrão, malfeitor. Olha para você ver, continua. E como quem intromete nas coisas que não convém. Vai ser padecer, a pessoa está sofrendo porque está intrometendo aquilo que não devia, entrando no assunto que não é dela. E tem muita gente que hoje é humilhada por aí afora e fica assim: os humilhados serão exaltados. Não vai continuar humilhado. É piorar a situação ainda. É perigoso, é piorar. Mas a palavra do Senhor fala assim: humilhai-vos, é você mesmo, se humilhe diante da presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É aqui, ó, que Ele está dizendo: ó, sinta as vossas misérias, clama ao Senhor, diga para Deus: Senhor, olha para mim, eu sou fraco, sou pequeno, sou pecador, sou cheio de falha, sou cheio de erro, Senhor, eu